A ditadura militar no Brasil durou 21 anos, teve 5 mandatos militares e instituiu 16 atos institucionais, mecanismos legais que sobrepõem a Constituição. Nesse período, houve a restrição à liberdade, repreensão aos opositores do regime e censura. Para que você entenda um pouco mais sobre esse momento da história brasileira, eu preparei esse texto. O que estava acontecendo no Brasil antes da ditadura militar? Antes de entender o período militar brasileiro, é preciso compreender os eventos que levaram até ele, os antecedentes do golpe militar de 1964. O primeiro momento é marcado por Jânio Quadros, que assumiu a presidência em 1961 e nesse mesmo ano renunciou ao cargo. A partir disso, seu vice, João Goulart, foi quem assumiu seu lugar. A questão é que Jânio Quadros e João Goulart eram de partidos políticos diferentes e tinham projetos diferentes para o país. O projeto de Jango, apelido por qual é conhecido no presidente, estava apoiado em reformas de base, como fiscal, administrativa, universitária e principalmente a agrária. Além disso, o presidente era um representante trabalhista do legado de Getúlio Vargas. Assim como mencionado, a reforma agrária era uma das principais propostas do governo Jango e também a que mais gerava polêmica, afinal era combatida pelos grandes latifundiários e por grande parte dos parlamentares no Congresso Nacional. Assim, esse foi um momento de bastante efervescência e polarização política entre a população. Houve o apoio de parte da população para a derrubada do governo, principalmente dos setores mais conservadores da sociedade e da parte da classe média. E por esse motivo, inclusive, que muitas vezes o termo ditadura civil-militar é utilizado. O início da ditadura militar no Brasil. 3 dias depois, João Goulart partiu para o exílio no Uruguai e uma junta de militares assumiu o poder do Brasil. Assim se inicia a ditadura militar no Brasil, que vai durar até 1985. Para te ajudar a entender os acontecimentos mais importantes desses 21 anos de ditadura militar, vamos dividir a história de acordo com os mandatos de cada presidente. A ditadura militar no Brasil era conhecida como Ato Institucional 1. Atos institucionais eram decretos e normas muito utilizados durante a ditadura. Eles davam plenos poderes aos militares e garantiam sua permanência no poder. Essa medida, ao mesmo tempo que fortalecia o poder executivo, proporcionava uma imagem de legalidade à ditadura, pois mantinha o Congresso Nacional em funcionamento. O Ato Institucional 2 mudou ainda mais os dispositivos constitucionais e alterou o funcionamento do poder, determinando o fim da vasta quantidade de partidos existentes no Brasil, estabelecendo apenas 2, a Aliança Renovadora Nacional e o Movimento Democrático Brasileiro. Costa Silva e o Ato Institucional 5. O governo de Costa Silva foi marcado por muita repreensão, violência, tortura aos opositores do regime e restrição aos direitos políticos e à liberdade de expressão. Nessa ocasião, o estudante Edson Luiz foi morto em confronto com a polícia, o que gerou grande comoção e fortaleceu a oposição ao regime. Como esse decreto dava o direito do governo punir arbitrariamente os inimigos do regime, é considerado o golpe mais duro da ditadura militar no Brasil. Médici e o milagre econômico. O crescimento da economia, somando a euforia após a conquista do tricampeonato mundial de futebol, levou o governo militar a adotar campanhas publicitárias ufanistas, como Brasil ame ou deixe, ou ninguém mais segura esse país. Isso significa que o milagre econômico gerou na realidade a dependência brasileira por empréstimos externos nos anos que seguiram. Além disso, o milagre foi acompanhado da maior desigualdade de renda, ou seja, a riqueza se concentrou ainda mais nas mãos dos ricos e a camada de pobres da população teve sua situação econômica e social ainda mais precarizada. Diante das dificuldades, o governo militar passa a perder apoio. Governo norte-americano participa do golpe militar no Brasil. O golpe militar de 1964 foi um ato de militares brasileiros apoiados por parte da sociedade e dos empresariados do país. Historiadores e testemunhas do golpe afirmam, no entanto, que um outro ator
teve papel decisivo na ação dos militares dos Estados Unidos para apoiar o golpe, comprovando a estreita articulação entre militares brasileiros e o governo daquele país. A divulgação pela Casa Branca de gravações de conversas entre o ex-presidente John Kennedy e o então embaixador dos Estados Unidos da América no Brasil, Lincoln Gordon, comprovam a preocupação da maior potência do mundo com o caminho que vinha sendo trilhado pelos brasileiros em sua incipiente democracia, crescimento econômico. Apesar de todo esse crescimento, sem uma política de Estado de distribuição de renda efetiva, os níveis de concentração de renda no Brasil saíram da ditadura piores do que os níveis encontrados quando os militares assumiram o poder, no fim da ditadura. São exemplos as greves operárias do ABC paulista, de 1978 a 1980, e o movimento das diretas. Já em 1983, os exilados políticos começaram a voltar para o Brasil. Começou a se falar em anistia e, aos poucos, o Brasil foi caminhando em direção à nova república, com o fim da ditadura militar em 1985. A eleição de 1985 foi um momento marcante na história do Brasil e foi o acontecimento que marcou o fim da ditadura após 21 anos de duração, e essa eleição foi indireta e contou com 2 candidatos a presidente representando os militares, o Partido Democrático Social, PDS, lançou a candidatura de Paulo Maluf. Representando a oposição, o PMDB lançou o político mineiro Tancredo Neves como candidato a presidente, e José Sarney a vice-presidente. O acordo entre Tancredo e Sarney se tratou de uma aliança política de última hora, que fez com que Sarney e uma parcela de políticos do PDS rompessem com o seu partido e apoiassem o PMDB. O resultado foi que a candidatura de Tancredo Neves obteve êxito, e ele venceu a eleição, com 370 votos contra 180 votos de Paulo Maluf. A vitória de Tancredo marcou o fim da ditadura, pois, pela primeira vez desde 1964, o Brasil teria um presidente que não havia sido escolhido pelos militares. A posse de Tancredo Neves deveria acontecer em 15 de março de 1985, mas não foi o que ocorreu, pois ele passou mal um dia antes da posse e foi internado às pressas. Tancredo Neves sofria com dores abdominais havia semanas, mas escondeu a situação, temendo que isso pudesse ser usado pelos militares para impedir sua candidatura e posse. Ele passou por 7 cirurgias e acabou falecendo no dia 21 de abril de 1985. Um acordo político consumado na época determinou que José Sarney tomasse posse como presidente. Os anos 90 começaram com instabilidade, com o confisco de poupanças do presidente Fernando Collor. Os negócios russos de Collor mais tarde levariam milhares de jovens a criarem o movimento dos caras pintados e pedirem seu impeachment. Henrique Cardoso se elegeria presidente por 2 vezes seguintes naquela década, ganhando sua reeleição após mudar a Constituição. O sistema de bandas cambiais mostrou fragilidades ao fim da década, tendo impactos no aumento da pobreza. O Fiat Uno passou a ter a nomenclatura Miller. Plano Real, Plano Cruzado 2, Plano Collor, entre outros, foram apresentados à nação. Isso aconteceu graças ao Plano Real, elaborado pelo Ministério da Fazenda, à época nas mãos de Fernando Henrique Cardoso, presidente da nova república. A reeleição só foi admitida no sistema político brasileiro depois que uma emenda constitucional foi aprovada durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Os presidentes da República foram os seguintes:
José Sarney, 1985 até 1990. Fernando Collor de Mello, 1990 até 1992. Itamar Franco, 1992 até 1995. Fernando Henrique Cardoso, 1995 até 2003. Luiz Inácio Lula da Silva, 2003 até 2011. Dilma Rousseff, 2011 até 2016. Michel Temer, 2016 até 2019. Jair Bolsonaro, 2019. Desde o início da nova república, 2 presidentes sofreram um processo de impeachment, sendo destituídos de suas funções. Fernando Collor foi impedido em 1992 por envolvimento em esquemas de corrupção e Dilma Rousseff foi impedida, em 2016, sob a acusação de pedaladas fiscais. Principais acontecimentos da nova república. A reconstrução da democracia brasileira se deu ao longo da década de 1980, sendo que o grande marco de todo esse processo foi a promulgação da Constituição de 1988, que substituía a Constituição no período autoritário e que é reconhecida ainda hoje como o texto mais democrático da história brasileira. Conhecida como Constituição Cidadã, a atual Constituição do Brasil foi promulgada em 5 de outubro de 1988 e elaborada pela Assembleia Constituinte de 1987. A Constituição foi formulada com intensa participação de movimentos sociais que procuravam garantir ganhos democráticos para o nosso país depois de 2 décadas de ditadura.